Bom dia, meus amores, tudo bem? Bem, hoje nós vamos começar nossa aula de literatura. Venho falando com vocês já nos 2 vídeos, não sei como é que está a sequência de vocês aí para assistir essas aulas, que nós estamos no volume 2 e que os capítulos serão 3 e 4. Cada volume contém 2 capítulos. Já vimos o primeiro volume com o capítulo 1 e 2 e agora o volume 2 com o capítulo 3 e 4. Nós vamos começar, agora é literatura, hein, gente? Presta atenção, hein? A gente estava confundindo. Nós vamos aí, acompanhando no livro, o nosso terceiro capítulo. O que interessa para a gente nesse capítulo? Qual é a estrutura do texto poético? Nós vimos lá em gramática a estrutura do anúncio publicitário. E aqui nós vamos ver do texto poético, da poesia. Olha, ela se divide em verso, em estrofe, em recursos sonoros, que são os sons, metrificação, isso aqui vocês precisam ter muita atenção, isso é uma separação que é feita, mas isso aqui tem que ter um hábito, tem que treinar, tem que prestar atenção em tudo que eu vou falar. Tem assonância e aliteração, que são 2 figuras de linguagem, que uma destaca as vogais e a outra destaca as consoantes. A classificação dos versos, quando tem 2, 3, 4. E aí sim a gente vem elementos da narrativa, que isso aqui é em gramática, e agora a gente vai entrar em figuras de linguagem. Eu até vou falar desses elementos da narrativa, mas eu tenho certeza que vocês, se não viram, vão ver em redação. Gramática não, redação. Figuras de linguagem. Existem várias. Aqui foi selecionado algumas, como metáfora, metonímia, sinestesia, antítese, paradoxo, ironia, paranomasia, onomatopeia e a intertextualidade. O que é isso? Os textos entre textos, aquilo inter é entre, textualidade e texto, entre textos, o que tem de semelhança entre textos. E os períodos literários, tá? Nós vamos rever os períodos literários, porque nós vamos começar no capítulo 4, o primeiro período literário, que é o trovadorismo na Europa, tá? No Brasil só chegou em 1500 o quinhentismo. Então nós temos de 1190 e pouco até 1500 um pedaço aí, um período aí onde a literatura na Europa se desenvolveu. E para nós aqui só chegou em 1500. O primeiro período é o trovadorismo. A gente fala isso daqui a pouco no 4º capítulo, tá? Vamos ver o terceiro aqui. Elementos literários. Aqui, gente, olha, na verdade, nós vamos para o ponto de partida, mas antes da gente chegar ali no ponto de partida, vamos dar uma olhada aqui. Isso aqui é uma pintura e ele utilizou alimentos. Olha, flores, não é isso mesmo? Uvas, olha os detalhes, ricos em detalhes. E aqui muitas flores. Então aqui tem mais alimentos e aqui tem mais paisagem, no caso, flor, folhas, certo? Ponto de partida. Vocês irão responder isso aqui no seu caderno. As 2 imagens representam bustos de pessoas. Que elementos foram utilizados nessa composição? Já acabei de falar, né? Mas vocês vão detalhar isso aí. 2. As imagens retratam imperadores. O primeiro é Rodolfo II e o segundo Maximiliano II. Que elementos das pinturas indicam tratar dos retratos do nobre? Olha, gente, olha para a cabeça. As coroas, né? Agora, na sua opinião, qual das partes da fisionomia do personagem apresenta uma proximidade com o rosto do ser humano? Vocês vão escolher e vão dizer quais são esses elementos.
E essas pinturas mostram que não basta o artista ter grandes ideias, é necessário também dominar as técnicas. Nesse caso, dessas pinturas, é possível perceber que o autor domina o uso das cores, a composição dos objetos, dos espaços. E na arte da escrita literária, que técnicas o autor precisa dominar? Escrita e o que vem por trás disso. Vamos pensar e vamos relatar, ok? Linda literatura. Vocês irão ler esse poema, o Desfotógrafo. Até li errado. É o Desfotógrafo. É um nome completamente diferente que a gente nem está acostumado a falar, né? Na verdade, está acostumado a falar fotógrafo. Foi até bom aqui, ó. Vai ser o quê? Lembrando lá de gramática. Derivação prefixal, tá vendo? Foi colocado um pedacinho aqui para modificar a palavra fotógrafo. Aí vocês vão ler esse poema e irão responder essa interpretação, tá vendo? Ó, toda a interpretação. Na página 7, literatura e expressividade, vamos marcar aí o que tem de importante. Ó, a linguagem literária faz uso de muitos recursos expressivos que diferem da linguagem comum no dia a dia. Se na linguagem cotidiana o propósito maior é possibilitar a comunicação entre as pessoas, na literária é buscar um eixo central. A escrita de um texto literário não é somente fruto de um momento de inspiração, apesar de ser a inspiração um ingrediente importante em todos os casos. O escritor trabalha com a linguagem, buscando entre infinitas possibilidades utilizá-la como alternativa que torne o texto mais atrativo e provoque efeitos o quê? Desculpa aí, gente, estou com o telefone, é tudo na mesma hora. E provoquem efeitos de novidade. Qual é a estrutura do texto poético? Verso. Escrevam aí. É cada linha do poema. Verso é cada linha do poema. Estrofe é a combinação dos versos. No caso, é um conjunto de versos que formam a estrofe. Tudo bem? Ó, então grifa aí, tá explicadinho, ó. Verso é cada linha do poema e estrofe é o conjunto. Tá até escrito aqui, ó. Embaixo. Agora vamos para os ritmos sonoros. Grifa ritmo. O ritmo de um poema é a alternância das sílabas fortes com as fracas e a repetição periódica. Isso que é ritmo. Você vai, como se fosse um compasso, né? Dependendo da palavra, ela te dá uma aceleração ou te dá uma travada, né? Tá aqui, ó. Poética. De manhã eu escureço. De dia, tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. A oeste a morte contra quem vivo, do sul cativo, o este é o meu norte. Outros que contém, passo por passo, eu morro ontem. Nasço amanhã, ando ontem a espaço. Meu tempo é quando? Então, olha, ele separou aqui algumas sílabas para mostrar para vocês esse ritmo, tá? Esse poema de Vinícius, ele mostra sílabas fortes e fracas e elas estão distribuídas semelhantemente no estrofe e em versos. Agora, rima é a semelhança de sons diferentes das palavras. A gente fala, isso não rimou, porque é algo muito parecido. Vamos ver aqui, olha. Ver com doer. Ó. Ver com doer. E sente com descontente. Vê se deu para perceber.
Isso é rima. A rima ela está no final das dos versos. Essas palavras que estão no final, elas vão se associar. O que a gente tem que fazer agora para a gente começar a ver a metrificação? Metrificar. Prestar atenção no final, nessas rimas. Então, se eu vou rimar, ó, o ver com doer, eu vou colocar a letra A para ver. Ó, e vou colocar sente a letra B com descontente para a letra B. Então, isso aqui, olha, é uma estrutura que vocês vão ter que fazer nos poemas. Repetiu, você coloca uma determinada letra. Por que aqui embaixo eu vou continuar acompanhando? Porque querer, ver, ele está associado ao final igual. Gente com sente. Então dá pra gente colocar o verde aqui. Contente. Agora, perder. Ó, então vamos começar percebendo. Ver, doer, querer, perder. Isso é rima, tá rimando, o som é parecido. Então, para todas essas, eu vou colocar a letra A. Sente, descontente, gente, contente, também tem uma outra terminação, mas não é a mesma da de cá. Então, eu vou ter que colocar uma outra letra. Qual seria a letra? Letra B. Mas agora apareceu uma terceira. Vontade. Vontade. Vou botar marrom. Com lealdade e amizade. Ó, todas essas eu vou nomear com que letra? Olha aqui, a letra C. Porque ela não é igual às duas de cima. Entenderam? Perceberam que ela não é igual às duas de cima? Ó. Ó. E vencedor, favor e amor. Já é uma outra. Se já é uma outra, o que a gente vai fazer? Vamos marcar e colocar uma nova cor. Vamos botar amarelo. Bem, agora eu acho que ficou claro. Rima, gente, é a palavra no final do verso. Verso é cada linha, estrofe é esse conjunto de linhas, de versos, e olhando para o final nós estamos rimando. Então eu tenho que colocar a letra para eu fazer a configuração do poema. Olho então para cada uma delas correspondente e denomino uma letra, tá? E nomeio uma letra. As rimas, elas facilitam essa memorização do poema, tá? Muitas das vezes a gente consegue decorar porque a gente percebe que tem o finalzinho parecido. Mão, mamão, melão, balão. Metrificação. O que é metrificação? É a contagem de cada verso. Ó, é a contagem do número de cada verso. O que tem de importante? Essas regras aqui. Isso aqui vocês vão ter que saber de qualquer maneira. Isso significa que tem que estudar. Ó, sílabas gramaticais, todo mundo está acostumado a fazer. Porque é aquela sílaba que você divide normalmente. Casamento. Dividiu, casamento, normal. Isso são sílabas gramaticais.
Sílabas métricas são sílabas que têm uma maneira diferenciada de separar. O nome disso chama escansão. Puxa uma setinha e bota divisão. Escandir é dividir, tá? Então, essas regras aqui. Contém sílabas no mesmo verso, que é a última sílaba e a primeira vão se unir. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Os ditongos crescentes continuam apenas em uma sílaba. Duas ou mais vogais posicionadas no final da palavra e no início da seguinte vai se unir. Tá aqui o que eu tô falando, ó. Então, aqui tem um exemplo. Primeiro vai se unir com esse sinal aqui, ó. Presta atenção nesse sinalzinho aqui, hein? Ó, então tá aqui o verso, a estrofe tá aqui. Candências de sombras cansadas batiam na estrada sem chão, embaixo era a trama ofuscante de raios de um sol invisível. Você vai pegar essa estrofe e você vai escandir, você vai dividir. Eu posso dividir como eu divido a gramática? Não, é quase igual, mas tem aquelas três diferenças ali. Então vamos lá. Cadências de sombras cansadas. Beleza, aqui é normal, não mexeu em nada. Eu tenho que ir em cima disso e numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pedacinhos. O último pedaço não... O último... Eu vou pegar esse último aqui. Circulo das aqui, gente. Será que eu consigo aqui? Não, né? Não tem aqui. E lá no outro tem o lapisinho aqui, eu não sei onde que está o lapisinho para circular. Circulem aqui o das. Os últimos versos que não são sílabas tônicas não é contado. Você vai parar na sílaba tônica. A sílaba cansadas. Você não fala cansadas. Cansadas, ela tá cansadas, ela tá cansadas. Então vai parar aqui, ó, no sa. Então você vai numerar até onde parou a forte. Olha essa daqui. Batiam na estrada sem chão. Terminou, é a terceira regra aqui, ó. Duas ou mais vogais posicionadas no final de uma palavra e início da palavra seguinte. Desculpa aí, gente. Ó, terminou com A, começou com E. Então, terminou com vogal e começou com vogal. Ela vai fazer parte de uma única sílaba. Cuidado! Essa aqui praticamente é o que vai diferenciar da gramatical. Quer ver outra? Aqui, ó. Terminou com A e começou com O. Olha. Praticamente, ó. Terminou com A, começou com A. Terminou com O, começou com E. Terminou com E, começou com U. Mais algum? Não. Então, olha. Separar, escandir, dividir, quase que normal. Prestando atenção nas sílabas fortes. Se a sílaba forte for na penúltima, aqui esse último verso não vai contar. Olha a numeração, de 1 a 8, senão seriam 9. Separou aqui, percebeu que tem vogal na última sílaba e início da outra com vogal também. Isso aqui vai formar uma única sílaba, o que? Métrica. Por isso que é métrica. Se fosse gramatical, a gente dividiria aqui no meio do A. Aí vem, ó, estrada sem chão, chão. Por que que esse último aqui contou? Porque chão é a forte. Eu falei com vocês que tem que parar na forte. Então aqui você não pode parar no sem, tem que parar no chão, porque chão que é forte. Ó, é embaixo, aqui ó, juntou, juntou,
juntou aqui, luscante, o ó, né? Luscante é can, a forte é o can, então para aqui. Então, gente, separar as sílabas. Sílaba métrica é aquela que vai prestando atenção. A palavra que termina com vogal e a outra inicia com vogal vai ficar numa sílaba só. Quando for forte, quando for a mais forte, ela não conta, sempre para na mais forte. Então, se não for na última sílaba, é na penúltima. E quando for na última, é na última, como o chão tá aqui, tá? Presença desse sinal e tem que contar até a última sílaba tônica, é o que eu acabei de falar com vocês aqui, ó. Grifa isso aí também. Isso aqui, gente, não tem solução para o nosso problema, não. É treino, é pegar poema e escandir, até porque eu vou pedir para vocês fazerem isso. Então, pega um pedacinho, começa a escandir. O que é escandir? Dividir. Dividir em quê? Em sílabas gramaticais? Não, a gente não está vendo sílabas, nós não estamos vendo gramática, a gente está vendo literatura. Então, sílabas métricas. Agora, isso aqui, ó, coloca aqui, ó, figuras de linguagem. Assonância e aliteração. Assonância é a repetição das vogais. Ó, das vogais. É a repetição, ó, das vogais. Essa é a assonância. A repetição das consoantes é a aliteração. Então, como assim, Carla? Vamos olhar aqui. O que repetiu aqui, ó? Forte, flor, faca, fraca, fio. Esses F todos aqui, ó, flor, faca, fera, fez, faz, forte, flor, faca, faz, fraca. Esse F todo aqui, o nome dessa figura é a aliteração, porque repete a consoante. Já a vogal é mais fácil. Normalmente, né, a repetição da vogal, ela... Vamos ver se tem um exemplo aqui. Essa aqui, ó. O, formas alvas, brancas, formas claras. A. Tá vendo? Percebem? Quando começa essa repetição, é só prestar atenção. Repetiu o quê? Repetiu vogal, assonância. Repetiu consoante, aliteração. Liter vem de letra, tá? Então, aqui consoante, aqui vogal, som. Classificação dos versos. Eu vou falar para vocês, mas ninguém precisa decorar isso não, tá? Ó, versos, você tem, ó, números das sílabas. Como é que você conta os versos? Conforme aquelas sílabas. Quais sílabas? Essas aqui, ó, que você dividiu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos lá, ó. Há uma possibilidade. Verso de 5 sílabas são chamados de redondilha A. Aqui, ó. 5 redondilha menores. Tem gente que ainda fala. E de 7 redondilha maiores. Pronto. Isso aí que é mais importante pra gente. Tá? Versos livres. Por que são chamados de versos livres? Porque não tem esse número de sílabas. Ó, não é irregular. Então isso é chamado de livres. Não tem nome? Não segue 5, 5, 5, 5. Ou 8, 8, 8, 8. Um é 8, até 3, até 4, até 7, até 9. São livres. E por que versos brancos? Porque não apresentam rimas. Então são duas coisas completamente diferentes aí, hein? Brancos, tem gente que não consegue identificar isso. O que são versos brancos? Não tem rima. Então, por exemplo, se a gente volta nesse poema aqui, ó. Aqui tem rima. Não pode ter verso branco nunca. Nunca, nunca, nunca. Tá? Versos brancos são aqueles que não têm rima. Atividade. Vocês irão fazer, ó, aqui já pede, tá vendo? Ó, vocês vão olhar pro final dessa poesia, por exemplo, inteiro, com marinheiro, equidista, com sulista, viagem com paisagem, navego, miragem com viagem e paisagem, botar as letras aqui, ó, tá? Identificar no esquema.
que é soneto, gente? Soneto é um conjunto, é um poema que tem 4 estrofes. As 2 primeiras com 4 versos e as 2 últimas com 3. Tá aqui, ó. Tá? Escrever, interpretação, estrutura do texto, dá uma lida, porque agora a gente vai entrar, ó, elementos da narrativa, né? Grifa isso aí. O tempo, ele pode ser cronológico. Aconteceu quando, né? Ontem para frente. Histórico. Ah, então época. Época. Cronológico, vocês botam assim, ó, sucessão cronológica. O que é isso, gente? Você não pode botar a noite primeiro que amanhã. Isso que é a sucessão cronológica. São narrados conforme o tempo progressivo, ó. Tá? Então começou de manhã, vai até a noite. Isso é cronológico. Histórico depende da época, do contexto histórico. Psicológico é marcado pela subjetividade. Aí qualquer um não tem problema. Vamos botar em azul, tá? É de acordo com o estado de espírito de cada um. Tá alegre? Tá triste? Né? Vou falar muito, vou falar pouco. O que é uma ordem linear? É uma ordem que os fatos se sucedem numa cadeira do começo ao fim. O que é não linear? É o contrário. Ela não obedece aqui, ó. A uma ordem não linear. Ela não obedece a ordem, tá? Aí essa sempre ela dá de acordo com a outra árvore. Isso aqui é só mais curiosidade. O espaço. Espaço é onde passa, né? Os personagens, quem aparece, aí existe protagonista, puxa uma setinha e coloca principal, normalmente são heróis. O que é o foco narrativo? E que diz respeito ao foco narrativo, você está em primeira ou terceira pessoa, tá? A ideia do foco relaciona a posição do narrador. Quem está contando a história, ele está participando, ele é personagem ou ele é observador? Aqui, ó. São 3 tipos: narrador, observador, narrador, personagem e narrador onisciente. Tá? O onisciente, gente, ele consegue explorar os pensamentos dos personagens, ultrapassando o ponto de vista tanto do observador quanto do personagem, tá? Ele faz uma mistura dos dois. Ao mesmo tempo que ele participa, ele não participa, ele fala um pouco. Organiza as ideias. Aqui está pedindo para ler o texto e responder essas questões aqui, ó. No caso, marcar, ó, escrever a lista de ideias, aproximadamente 15 itens sobre a estrutura dos elementos da narrativa. Personagens que há no romance, e respondam, entendeu? Sucintamente, tá? Pouco. Não vai estender um livro, não, tá? É só para vocês terem uma noção. Agora nós vamos olhar uma parte importante das figuras de linguagem. Isso aqui é matéria até de gramática, mas eles acabam dando uma misturada, porque nas poesias aparecem demais as figuras de linguagem, então eles acabam chamando a atenção para isso. Deixa eu ver se eu consigo esse pedacinho aqui. Aí. Tá? Primeira figura, bota o número 1 aqui, paranomasia. Essa figura tem como característica reproduzir sons parecidos com significados. Vamos lá, qual é? É Carla, coordenadora, me ligando, mas agora eu não posso atender, daqui a pouco eu falo com ela. Trocando em miúdos. Pode guardar as sombras de tudo que chamam lá, as sombras de tudo que fomos nós. Então, olha só, você vai classificar as figuras de linguagem dentro da poesia conforme a reprodução desses sons. Então, aqui vai ser paranomasia, tá? Depois, onomatopeia, barulhos. Barulhos.
Ó, barulho, a palavra importante é barulho. Tic-tac, tac-tac, tic-tic, tic-tic, tic. Hipérbole, vem de hiper, exagero. Olha aqui, a palavra-chave, exagero. Eu tomei uma xícara, aqui ó, aqui não. O que é? Eu tô morto de fome, essa frase é comum. Eu tô morto de fome, é um exagero. Né? Metáfora é uma comparação, coloquem aí, uma comparação que não usa o como. Você vai comparar sem usar o conectivo como. Metonímia, você vai falar, você vai substituir a expressão por um todo. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Eu li Cecília Meirelles, eu li as obras de Cecília Meirelles, né? Eu não li a pessoa dela, eu li os livros. Sinestesia, mistura de sentimentos. Eu vou falar, ó, aqui, ó, impressões sensoriais. Ó. Vou aqui, ó, soluços ao luar, choros, tristes, vagos, bocas, mistura todos os sentimentos, as sensações, os sensoriais, que é tato, que é visão, audição, olfato. Antítese é a figura que aparece ideias contrárias. Escrevam aí, ideias contrárias. Paradoxo é o uso que vai estabelecer uma contradição. Eu parto do princípio que no 9º ano vocês já viram algumas dessas figuras, hein, gente? Vocês podem até nem estar lembrando o nome, mas já viram sim. Vê aqui, ó, contradição. Ironia. Ironia é deboche. A pessoa vai debochar da outra, né? Vai expressar, estabelecer um efeito de humor ou de uma crítica. E o deboche nem é tanto pro lado ruim. Intertextualidade. Vamos marcar agora o que significa isso. Entre textos. Tá aqui, ó. Diálogo entre textos. É exatamente isso aqui. Se eu contar para vocês a história de Chapeuzinho Vermelho e colocar um cartoon com o Chapeuzinho Vermelho correndo em direção à Bolsa de Valores, eu quero que vocês vejam a crítica foi feita como, foi feita aonde, fazer essa ligação. Vocês, quer dizer, botar Chapeuzinho Vermelho não, na verdade botar uma menina com uma capa vermelha correndo em relação à Bolsa de Valores. Como é que você vai saber que aquela ali é Chapeuzinho Vermelho? Porque você conhece a história dela. Você tem um pré-requisito que Chapeuzinho Vermelho usava uma capa vermelha, tarará. Então isso que é entre textos. Intertextualidade é você dialogar entre os textos. Tá? Então vocês vão ler Canção do Exílio e vão responder essas perguntas aí. Períodos literários agora. Estamos chegando ao fim, gente, até porque está acabando o tempo da gravação. Aqui eu já coloquei para vocês, eu acho que eu cheguei a colocar no quadro. Se não coloquei, nós vamos dar uma olhada aqui. Essa aqui é a sequência dos períodos literários. Esses nomes tem que saber, sim, e saber na sequência. Por quê? Desde o próximo capítulo, trovadorismo, tá aqui, ó, que é o primeiro. A cada capítulo vocês vão estudar um desses, até chegar ao 3º ano, que seria o modernismo, as vanguardas europeias e pós-modernismo, tá? Então, a cada capítulo, a partir do próximo, vocês irão estudar os períodos literários. Então, tem que saber os nomes, sim, e se situar em um tempo. O primeiro, o que é trovadorismo? Vem de trova, trovadores, eram aqueles que cantavam a poesia. A poesia não era só declamada, era cantada, tá? Então, esse é o primeirinho, que é o próximo capítulo. Aí vem o humanismo, classicismo, barroco, arcadismo, romantismo, realismo, naturalismo, simbolismo, parnasianismo, pré-modernismo e modernismo. Isso aqui, gente, na Europa, porque aqui, antes do barroco, aqui, depois do classicismo, exatamente aqui,
começa no Brasil. Então, aqui começa o quinhentismo, tá? Que nós vamos ver também. Então, aqui é a nível de Europa. Nós não estamos falando literatura a nível de Brasil ainda não, tá? Organize as ideias, ó. Nossa, chamamos pro X1, né? Não foi pro X1. Vocês vão responder os elementos da narrativa. Narrativa, o personagem, tempo e espaço. Os tipos de narradores, observador, personagem, onisciente. Personagem, protagonista e antagonista. Tempo, psicológico, histórico e a ordem linear. E o espaço, concreto e psicológico. Tá? Aqui, a estrutura do poema, como é que fica. Verso, estrofe, o que é cada um. Ritmo e rima. E a métrica, a metrificação, é a contagem do número de sílabas existente em cada verso. Aqui as figuras de linguagem, são os recursos que possibilitam a produção, os exemplos são todos esses que nós vimos, e o que é intertextualidade, tá? Os períodos, o que são? São os modos de produção e quais são eles que estão ali. Então, isso aqui é o resumo do resumo, tá? Dá para todo mundo responder esse exercício aqui do Organize as Ideias e com fazer hora do estudo. Vou falar mais uma vez com vocês. Tem gente que não se organizou, teve gente que deixou para a última hora. Eu já estou sinalizando para vocês, comecem a fazer porque eu vou pedir, respondam todos os exercícios, se organizem. Hora do estudo vai ser colocada da mesma forma, numa folha, vocês só vão mandar a letra ou o escrito que precisa, o que vai ser discursivo, vão mandar por e-mail, o e-mail você já sabe, mas eu vou repetir aquilo tudo novamente. E vou passar os trabalhos, tanto de gramática quanto de literatura, tá? Então, se organizem, porque maio tá começando, agora já não sei que dia é esse aí que tá aí, eu tô gravando hoje, já é final de abril, então se organize para que vocês não se percam e não deixem de fazer, porque isso vai ser para ontem, quando eu pedir, hein? E não quero ouvir reclamação, tá bom? Um beijo, saudades, fiquem bem, desculpa alguma coisa aí, que eu tô gravando desde manhã, já é 4h30 da tarde, tá bom? Um beijo. Falando a real pra vocês, tá? Fiquem bem, fiquem com Deus, daqui a pouco a gente vai estar juntinho, tá certo? Qualquer dúvida, só me procurar, tá? Me chama aí.